Quem está atrasando o Telegram? O que vocês estão fazendo, seus idiotas? As pessoas estão arrecadando dinheiro para a SMO através do Telegram. Vladimir Putin fez um movimento desesperado. Ele cortou bruscamente a comunicação entre soldados, generais, autoridades locais e o Kremlin. O fato de que agora você quer tirar essa ferramenta de nós, bem, quem semeia vento, colhe tempestade. Mas esse movimento mergulhou o exército e a Duma russa no caos. O controle está escapando. Os soldados russos perderam a paciência. Eles estão cansados de serem carne para canhão. Eles estão se revoltando. Fomos ferrados, pessoal. Droga, preparem-se para o pior. Neste momento, os corredores do Kremlin estão a experimentar uma crise de autoridade sem precedentes desde o início da guerra. Deputados da Duma, generais e governadores, o parlamento russo, a Duma, que durante anos atuou como um cartório silencioso, aprovando todas as decisões de Putin sem questionar, transformou-se hoje num campo de batalha. Agora, os deputados estão batendo com os punhos no púlpito. A vertical de poder que Putin construiu ao longo dos anos está sendo abalada por acusações de traição de dentro. Os deputados estão atacando o Roskomnadzor, a agência de censura que tomou essa decisão, e indiretamente o Kremlin. Aqueles que fizeram isso são desprezíveis. Em outras palavras, eles estão abertamente acusando-os de traição. Isso era um tabu na política russa e esse tabu foi quebrado. Burocratas nomeados pelo czar agora estão chamando as decisões do czar de sabotagem. A situação é tão grave que até mesmo os blogueiros militares mais agressivos da Rússia e os governadores que ele nomeou pessoalmente estão expressando abertamente sua raiva por essa decisão. Até mesmo seus próprios propagandistas estão chamando a ação do Kremlin de traição. Quem quer que tenha pensado em tudo isso precisa ser tratado porque são tolos. Infelizmente. O que é ainda mais perigoso é o processo de feudalização nas províncias. Os governadores de Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, perderam a esperança em Moscou. As declarações desesperadas do governador Gladkov no Telegram não são um relatório de um governador para o centro, mas os últimos gritos de um capitão de um navio afundando. Eles estão se virando sozinhos, tomando decisões de evacuação, sem esperar por Moscou e armando forças de milícia local. Isso é prova de que a Federação Russa efetivamente começou a se dividir em principados feudais. O Kremlin está perdendo seu controle absoluto sobre seu próprio território. Há apenas uma razão por trás desse caos: paranoia e medo. Quando todos os aplicativos digitais, como Telegram e WhatsApp, foram restringidos, Vladimir Putin pensou que estava construindo uma fortaleza digital. Mas na realidade, ele colocou dinamite sob seu próprio trono. Agora, a poderosa geografia russa, de 145 milhões de pessoas, está enfrentando o maior, mais abrangente e mais aterrorizante apagão digital da era moderna. As pessoas, já sofrendo com cortes de energia e incapazes de encontrar combustível, agora não conseguem nem se comunicar umas com as outras. A raiva é tão grande que os cidadãos estão trancando as portas da agência de censura, efetivamente excluindo o Estado. Governadores e comandantes, nessas condições, soldados estão aceitando a derrota e se rebelando contra o regime. Não nos prive disso. Os comandantes estão impotentes, não há combustível, as rotas logísticas estão bloqueadas e drones ucranianos caçadores estão sobrevoando. As trincheiras estão entre menos 20 e menos 30 graus. Agora, o elemento mais crítico foi adicionado a esta luta pela sobrevivência na linha de frente: paralisia da comunicação. E a catástrofe que essa situação criou nas linhas de frente é enorme. Os soldados estão gritando: nosso próprio governo nos cegou, eles nos deixaram aqui para morrer. E esses gritos são totalmente justificados porque comunicação e logística são tudo nas linhas de frente. Putin cortou ambos de uma só vez com um único movimento. Os soldados russos perderam o acesso ao Starlink. No momento, infelizmente, a conexão Starlink caiu e ficamos praticamente sem comunicação. A única ferramenta de coordenação que lhes restava, sua única tábua de salvação, era o Telegram. A administração de Putin cortou essa tábua de salvação também sob o pretexto de segurança. Agora há uma cegueira completa nas linhas de frente. Há uma crise de combustível. A logística parou. As ordens não estão chegando. As coordenadas não podem ser transmitidas. O Kremlin está impotente. Alguns representantes estão tentando justificar essa situação, chamando-a de uma necessidade da guerra contra a OTAN. No entanto, essa defesa não é suficiente para encobrir a trágica impotência no terreno. Na guerra moderna, a velocidade é tudo. No passado,
uma bateria de artilharia russa podia receber coordenadas de um drone via Telegram em segundos e abrir fogo. Agora esses canais estão fechados. Blogueiros militares estão se rebelando dizendo: os dados se tornam obsoletos em 15 minutos. Quando as ordens chegam, já é tarde demais. Isso nos levou de volta ao início da guerra, até a Idade da Pedra. A paranoia do Kremlin eliminou completamente a flexibilidade tática no terreno. Infantaria russa presa em suas trincheiras está se rebelando contra este vórtice de cegueira em que sua própria estrutura de comando os arrastou em vez de balas inimigas. Em gravações recentemente vazadas, soldados são ouvidos ameaçando abertamente o Ministério da Defesa e seus generais. Nós os ouvimos gritando: Fomos ferrados, pessoal. Droga, preparem-se para o pior. O impacto devastador desta crise de comunicação também destruiu a delicada ponte de abastecimento entre o exército e a sociedade civil. Campanhas de doações civis que financiavam necessidades críticas como alimentos, câmeras térmicas, armaduras modificadas e baterias de drones que o Estado tinha dificuldade em suprir, pararam de repente quando a plataforma de coordenação foi encerrada. Mesmo que o fluxo de dinheiro tenha parado, os soldados na linha de frente continuam sua luta pela sobrevivência. Com sua logística cortada, seus olhos vendados e privados do apoio civil, tudo o que resta para essas unidades é o caos total. Para compreender plenamente a destruição causada por este apagão, precisamos deslocar o mapa ligeiramente ao norte da linha de frente, em direção ao próprio território da Rússia. Briansk, Belgorod e Kursk. Essas três regiões podem aparecer no mapa como cidades fronteiriças comuns. No entanto, a realidade militar é muito diferente. Essas áreas são as principais bases logísticas de retaguarda que sustentam a ocupação do exército russo na Ucrânia, atuando como o próprio coração da máquina de guerra. É precisamente aqui que toda a munição, combustível e mão de obra destinados para os frontes de Donbas e Zaporizhia convergem, o quartel-general do exército, enormes depósitos de combustível e a interseção de vastas linhas ferroviárias. É precisamente aqui que a interrupção do Telegram provoca um efeito de estrangulamento massivo. Porque há uma regra imutável da guerra: sem comunicação não há coordenação. Sem coordenação não há logística. E, em última análise, se a logística colapsar, as linhas de frente param. Este enorme ecossistema de depósitos de combustível e estações de trem está sob constante ameaça de drones ucranianos e grupos de sabotagem. Anteriormente, quando o ataque de drone era detectado, os governos regionais, as unidades regionais de defesa aérea e os voluntários do BARS eram alertados via Telegram em questão de segundos. Os horários dos trens foram alterados e os depósitos de munição foram protegidos. Como o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, afirmou explicitamente em protesto: desacelerar as comunicações interrompe o fluxo de informações operacionais e torna alertas de segurança urgentes virtualmente impossíveis. Avisos atrasados significam que essas enormes linhas de trem e estações de abastecimento de combustível se tornam alvos óbvios. Quando o sistema de alerta para o público e o exército é desligado pelo próprio Estado que deveria protegê-lo, o risco de um depósito em Briansk ou Kursk ser atingido aumenta exponencialmente. Quando o depósito é atingido, o trem de combustível destinado a Donbas não pode partir. Quando o trem não parte, as unidades de assalto no eixo de Pokrovsk ficam sem combustível e munição. A reação em cadeia é tão simples e tão implacável. Quando essa camada intermediária, através da qual as ordens dos generais são transmitidas das bases traseiras para as linhas de frente, fica obstruída, a cadeia de comando é interrompida. O ímpeto da ofensiva enfrenta o perigo de colapsar rapidamente. Este estado de pânico nas bases logísticas se traduz em um quadro muito mais sangrento quando chega às linhas de frente. Enquanto os canais oficiais de comunicação militar se mostraram inadequados em condições dinâmicas de linha de frente, a grande maioria dos soldados usou este aplicativo civil para coordenação tática. A cadeia crítica de ataque de inteligência entre operadores de drones e baterias de artilharia foi rompida. Horas se passaram antes que a inteligência chegasse à linha de frente e os dados se tornassem obsoletos. Em meio a todo esse caos, a declaração do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de que não consigo nem imaginar soldados usando o Telegram, prova o quão profundo é o abismo entre o palácio e a realidade no terreno. Em contraste, a caracterização do deputado Mironov, daqueles que tomaram essa decisão como tolos e canalhas, revela como o fracasso se transformou em um conflito interno no topo em Moscou. Esta falha massiva de comunicação e colapso logístico está abrindo novas janelas de oportunidade para a Ucrânia no terreno. Os relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra de 12 de fevereiro detalham como as forças ucranianas estão transformando esse caos em uma vantagem geotática. Ao longo da fronteira de Dnipropetrovsk e Zaporizhia,
O exército ucraniano está explorando a paralisia de comando e controle causada por falhas do Starlink e lentidão do Telegram para organizar contra-ataques locais. Da mesma forma, atrasos na inteligência de drones em Pokrovsk, o principal eixo de ataque da Rússia, estão permitindo que a defesa ucraniana resista de maneira mais organizada. Um exército cujas artérias logísticas estão cortadas em Briansk e Belgorod, cujos olhos estão cegos na frente, não pode avançar. Por trás desse caos está a paranoia do Kremlin com a internet soberana. A agência de censura, Roskomnadzor, estrangulou a tábua de salvação do público. As pessoas foram às ruas, trancando as portas dos escritórios de censura. Vocês nos trancaram em uma cela digital, então estamos trancando vocês fisicamente. No entanto, o golpe não veio apenas de dentro. Uma ação da Apple do outro lado do Pacífico transformou a situação em um desastre tecnológico. Sob sanções dos Estados Unidos, mais de 10 mil contas de desenvolvedores ligadas à Rússia e dezenas de milhares de dispositivos foram remotamente colocados em modo de tijolo. Seu telefone de $1.000 instantaneamente se transformou em uma pilha inútil de metal. A Rússia não faz mais parte da internet global. É uma ilha isolada e afundando. E o plano insidioso do Kremlin, o aplicativo Max. O objetivo não é a segurança, mas monitorar 145 milhões de pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta é a maior operação de vigilância da história, vendida sob a mentira da soberania digital. O povo russo, buscando comunicação segura, está entrando voluntariamente na rede de vigilância do regime. Olhando para o quadro maior, vemos uma transformação estratégica muito mais sombria por trás das telas que se apagam em Moscou. Este evento é a virada final na transição da Rússia de um regime autoritário para um Estado totalitário isolacionista, ou seja, o processo de norte-coreanização. O contrato social tácito de Putin com o povo russo tem sido baseado nesta equação simples por anos. Dê-me obediência política e eu lhe darei prosperidade relativa, segurança e um estilo de vida integrado ao mundo moderno. No entanto, para o povo russo, essa promessa de prosperidade já havia morrido há muito tempo. A proibição do Telegram foi, na verdade, apenas o mais recente elo em uma cadeia de miséria que já durava meses. O povo vinha lutando há muito tempo com frequentes cortes de energia em condições de inverno congelante. As casas estavam frias, as cidades estavam escuras. Em um país que afirma ser um gigante energético, havia uma crise crônica de combustível. As filas nos postos de gasolina se estendiam por milhas. Além disso, com a explosão da inflação, o acesso à habitação e aos alimentos básicos havia se tornado quase um luxo para o cidadão médio. E agora, justo quando as pessoas estavam lutando contra a fome, o frio e a escuridão, seu último meio de comunicação e alívio foi tirado. É por isso que as proibições do Telegram, o bloqueio da Apple e a imposição máxima não foram apenas um problema de internet, mas o golpe final que quebrou o camelo e levou as pessoas ao desespero. Este contrato foi rasgado na frente de milhões de olhos. Não há conforto agora, nem integração, apenas uma demanda por obediência cega. A Rússia se prendeu em uma armadilha tecno-totalitária. Ao tentar controlar a internet, o regime está, na verdade, destruindo todas as ferramentas de eficiência das quais as economias e sociedades modernas dependem. Na Rússia, o Telegram e o WhatsApp não eram apenas lugares para fofocas. Eram enormes mercados onde milhões de pequenas empresas, comércio de mala e a economia de mercado cinza prosperavam. Fechar essas plataformas cortou as últimas linhas vitais, embora não registradas, na economia da Rússia, já lutando sob sanções. Putin derrubou as próprias barracas onde o povo ganha o seu pão, tudo em nome de proteger o regime. Este estrangulamento econômico é um suicídio sancionado pelo Estado. Uma análise estratégica mais profunda revela que esta situação significa a completa evaporação do poder brando da Rússia. Mesmo durante a era soviética, a Rússia era um certo centro ideológico de atração. Mas hoje, um Estado que transforma os telefones de seus cidadãos em tijolos e os força a usar spyware só pode gerar medo. O bloqueio de 10 mil contas pela Apple é uma mensagem não apenas para a Rússia, mas também para as elites na Ásia Central e outros regimes autoritários. Não confiem na tecnologia ocidental. Esta situação acelerará uma divisão definitiva no mundo tecnológico global, inaugurando a era da Splinternet e, inevitavelmente, empurrando a Rússia para a órbita tecnológica da China. Putin está fugindo do Ocidente e correndo para se tornar uma colônia digital de Pequim. Os dados dos cidadãos russos agora estão acessíveis não apenas ao FSB, mas também indiretamente a Pequim. Este movimento do Kremlin faz parte de uma estratégia para silenciar completamente as vozes dissidentes
antes das próximas eleições para a Duma em 2026. O regime está apavorado com as notícias reais da linha de frente, dados de baixas militares e análises de colapso econômico se espalhando por canais do Telegram, porque a informação é a arma mais poderosa que mina a narrativa de estabilidade de Putin. No entanto, cada passo que dão por medo prende a Rússia em um beco sem saída estratégico. No fronte psicológico, a situação é de completa devastação. A juventude russa, a geração Z, vinha mantendo sua conexão com o mundo através de VPNs e backdoors desde o início da guerra. Este último movimento transmitiu claramente a mensagem para eles: seu futuro não está aqui. O muro da ilusão foi derrubado. Agora, a diferença entre um jovem em Moscou e um jovem em Pyongyang é apenas alguns gigabytes de fluxo de dados. Esse isolamento total pode amplificar a voz do regime a curto prazo, mas a longo prazo cria um desespero e niilismo que corroem a sociedade por dentro. E a história nos mostra que massas que não têm mais nada a perder, cujo futuro foi roubado, são as massas mais perigosas. Esta situação pode ser interpretada como um prenúncio de um possível terceiro êxodo. Parece provável que veremos uma onda de fuga semelhante àquela no início da guerra e quando a mobilização foi declarada, desta vez afetando o núcleo intelectual do país. Porque restringir o acesso à VPN e desconectar-se das plataformas globais poderia tornar a sustentabilidade profissional impossível para os aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores de tecnologia da Rússia. Nesse cenário, aqueles que não querem se desconectar do mundo digital enfrentam uma equação difícil. Ficar é um risco profissional, sair é um pesadelo logístico. Então, se esses grupos agirem, para onde poderiam se voltar? As análises mostram que as opções são muito mais limitadas do que em 2022, mas certas rotas ainda estão na mesa como opções abertas. A Turquia continua a ser o maior centro de trânsito para aeronaves russas. Com o aumento das restrições digitais, espera-se que Istambul e Antalya se tornem novamente destinos atraentes para profissionais russos que trabalham remotamente. No entanto, prevê-se que o aumento da demanda possa desencadear uma alta especulativa nos preços dos bilhetes, o que poderia limitar a migração apenas àqueles com alto poder econômico. A entrada sem visto e a proximidade geográfica fazem Tbilisi e Yerevan se destacarem como potenciais refúgios. Existe a possibilidade de que desenvolvedores de software e estudantes, especialmente aqueles na faixa de renda média, possam desencadear um novo influxo na travessia de fronteira de lar superior, que é acessível por estrada. No entanto, o aumento dos preços de aluguel e a reação negativa local nesses países podem tornar essa rota menos sustentável do que no passado. Belgrado, um dos poucos portais para a Europa, e Dubai, conhecido por sua flexibilidade financeira, podem estar no radar do segmento mais rico e dos proprietários de empresas. Dubai, em particular, pode ser considerado um ponto de saída estratégico em termos de converter criptoativos em dinheiro. No entanto, um risco significativo paira sobre todos esses cenários. A possibilidade de o governo russo endurecer os controles de fronteira e impor proibições de saída para especialistas em TI a fim de evitar a fuga de cérebros está sendo discutida por analistas como um risco sério. Se o Kremlin fechar essas portas, milhares de jovens que querem sair podem se encontrar presos dentro de fronteiras físicas enquanto tentam escapar de uma prisão digital. Esta situação pode não ser apenas uma onda de emigração para a Rússia, mas o início de uma erosão demográfica a longo prazo. Em última análise, fevereiro de 2026 entrará para a história não apenas como a data em que os aplicativos de mídia social foram encerrados na Rússia, mas como um ponto de virada quando o intelecto do Estado colapsou completamente. O Kremlin teme tanto seu próprio povo que chegou a arrancar os olhos de seu próprio exército para silenciá-los. O silêncio nas linhas de frente não é o silêncio da segurança, mas o silêncio de um desastre iminente. Cortar as comunicações dos soldados é abandoná-los à morte. E um regime que abandona seus próprios soldados à morte perdeu sua legitimidade. A cortina digital que caiu sobre a Rússia naquela noite foi puxada não para manter o mundo exterior afastado, mas para esconder a podridão interna. Mas mesmo no escuro, a verdade tem uma maneira de vir à tona. E para a Rússia, essa verdade é esta: o maior inimigo já não está além da fronteira, mas sim o próprio Kremlin. O sistema está se devorando, e esse canibalismo inevitavelmente levará ao colapso. Então, na sua opinião, um líder que silencia seu próprio exército pode vencer a guerra? Ou esse silêncio é a última calmaria antes da tempestade? Aguarde seus pensamentos nos comentários. Inscreva-se para continuar vendo a verdade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.